né, que vem a partir tanto dos meus estudos como das minhas experiências enquanto psicóloga clínica. Obrigada, gente, obrigada! Que hoje é dia do psicólogo, vou ficar aqui a live toda falando obrigada! Então, assim, sempre busco temas que eu entendo que fazem impacto, né, na saúde emocional, né, na forma da gente pensar, sentir, na nossa inteligência emocional, tá bom? Então, quem quiser, é só ir lá no meu canal do YouTube, lá tem muitas lives, além de muitos outros vídeos. Eu sempre posto aí 3 vídeos por semana, pelo menos, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante. E semana que vem, já é setembro, aí eu vou começar todo o projeto de Setembro Amarelo, tá, gente? Então, assim, não percam as lives de setembro, porque eu vou estar fazendo lives bem diferentes. Inclusive, eu já vou começar terça-feira que vem com uma aula, né? Então, vou usar o quadro e tudo, passar uma aula pra vocês um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento da nossa personalidade, né? É uma didática desenvolvida pra ser bem prática, né? Então, vão ter várias coisas legais agora em Setembro Amarelo, tá bom? Então, vai ter live de pergunta e resposta, muitas lives de explicação, né, no quadro, que eu acho que isso ajuda muito na autoconsciência, na autopercepção, na autonomia emocional, né? Vou fazer também alguns trabalhos. O último trabalho do mês, né, vai ser de uma aula corporal, porque eu também sou psicóloga corporal. Então, a gente vai fazer uma aula corporal um pouquinho diferente. Vamos fazer visualização, meditação guiada, tá bom? Setembro vai ter muita novidade, já começa semana que vem, terça-feira, tá bom? Obrigada, viu, gente, pelo carinho aí do Dia dos Psicólogos. Então vamos começar com o tema de hoje, que é um tema que eu acho bem interessante de debater. Eu acho que é um tema assim, muito amplo, de muitas opiniões, tá? Então vocês podem ir deixando já a opinião de vocês aí. E aí, destino existe ou não existe? Né? Como é que funciona essa história de destino? Bom, e eu deixei essa pergunta, gente, mais como uma forma polêmica mesmo, né? De questionar vocês. Mas hoje eu vou estar falando sobre formas de perceber o destino, né? Ou seja, essa mesma palavra pode ser vista, interpretada, né, e usada de formas totalmente diferentes. E é isso que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, existe uma forma que pode ser muito destrutiva, né, na gente pensar em destino, da gente usar, né, dessa ideia de destino. E tem uma forma que pode ser mais construtiva, positiva, saudável, né? Então, lembrando, gente, aqui eu não tô falando sobre religião, eu tô falando sobre questões psicológicas, de saúde emocional. Então, a gente pode usar essa ideia de destino como uma coisa muito destrutiva na nossa vida. Assim como a gente também pode usar a ideia do destino como uma coisa saudável e construtiva, tá bom? Então, eu vou estar falando sobre essas duas coisas, vou ampliar esse tema, tá? Vocês podem ficar à vontade aí pra participar, né? Me deixa aí comentário de vocês, o que vocês acham. Eu tô vendo aqui o Adriano falando, eu acho que existe sim, né? E a opinião de vocês aqui sobre tudo que eu vou estar falando é sempre muito bem-vindo, né? A participação de vocês, tá bom? Então, eu gosto sempre de começar com uma frase. Vamos começar com a frase hoje de Jung, que fala assim: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos com o destino. Essa frase de Jung tá falando sobre uma forma destrutiva da gente usar, da gente viver o destino, né? Então aqui ele tá falando basicamente sobre o fato de muitas vezes a gente viver de uma forma alienada de nós mesmos, né? E infelizmente, enquanto a gente não para, né? Isso é muito o objetivo, tá, gente, de uma terapia. É a gente se conectar com a gente. Porque muitas vezes na vida a gente tá simplesmente reproduzindo medos. Eu falei na terça-feira sobre zona de conforto, né? Então entender que essa zona de conforto é desenvolvida a partir de todo um processo adaptativo, a regras, né? A repressões, né? A vivências que a gente precisa se adaptar, né? Vivências sociais, vivências familiares. Então tudo isso vai acontecendo, né, na nossa vida, a gente vai encontrando uma forma adaptada, onde cabe só uma partezinha da gente pra viver. E aí, se a gente não para durante a vida de adulto, porque isso acontece, esse processo aí de adaptação acontece ali até os 10 anos de idade. Se a gente não para enquanto adulto pra questionar, né, a nossa forma de sentir as coisas, a nossa forma de pensar sobre mim, sobre o mundo, se a gente não para pra questionar sobre a forma que a gente se relaciona, né, a gente acaba vivendo de uma forma alienada, de uma forma desconectada. Aonde aí a gente vai ficar projetando no outro ou na vida
questões que também são responsabilidades nossas, né? Então Jung tá trazendo aqui essa forma que pode acontecer, né, da gente entender o destino, que seria de uma forma destrutiva, que é exatamente a gente não se responsabiliza, não lida, né, com o poder que nós temos na nossa própria vida, e aí a gente acaba vivendo repetições. E a gente entende muitas vezes que é destino. Então, por exemplo, pode chegar uma pessoa no consultório e falar assim: eu não sei o que acontece, que sempre que eu vou me relacionar com alguém, né, essa pessoa sempre acaba, ela às vezes até começa interessada, etc. E depois daqui a pouco ela tá sempre egoísta, né? Daqui a pouco a pessoa tá me abandonando, não tá mais nem aí pra mim. É meu destino é ficar sozinho. Né? Então tem muita gente que usa essa utilização do destino, né? O destino como um karma. O destino como uma problemática na sua vida, onde as coisas simplesmente estão repetindo de forma aleatória, onde você não tem poder sobre isso, tá? Então, isso é um pouquinho de como a gente usa, tá, gente? Esse sentido de destino de forma como uma armadilha pra gente mesmo. Quando a gente acha que a vida simplesmente está acontecendo, né, sem a gente ter poder sobre ela, e é óbvio, gente, que muitas coisas que acontecem na vida, a gente realmente não tem poder, né? Tem muitas coisas que acontecem na vida que não tem poder. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui nessa parte de como a gente pode usar de forma construtiva. Mas uma forma destrutiva é eu tirar todo o meu poder. É eu achar que simplesmente as coisas estão acontecendo no universo de forma aleatória, né? Como se eu não tivesse nada a ver com a minha vida. Então isso é uma forma alienada de viver, é uma forma distante, desconectada de viver, né? De estar consigo mesmo, que pode sim acabar gerando muito adoecimento emocional, psicológico. Afinal, se você acha que tudo da sua vida, né, tá referente ao mundo, ou seja, tá tudo fora do seu poder e fora do seu controle, gente, o grau de ansiedade que isso gera é enorme. Porque isso fala sobre uma não confiança pessoal. Às vezes a responsabilidade pode ser um pouco dolorida, pode ser um pouco dolorido a gente olhar no momento que aconteceu uma coisa muito chata na nossa vida e a gente olhar e falar, qual foi a minha responsabilidade nisso? Isso pode ser dolorido, né? Às vezes sim, isso é dolorido. Mas é no momento que a gente olha pra isso e percebe qual é a nossa responsabilidade naquele destino, naquela situação, né? Naquela consequência, né? Que a gente consegue evoluir, crescer. Quando a gente não vê a parte de nós ali, a tendência é a gente ficar muito ansioso, aquilo se tornar basicamente um trauma. Então, assim, a chance de eu me sentir confiante, me sentir livre, me sentir autêntica na vida vai ser muito pequena, porque eu vou estar sentindo a vida como um lugar muito perigoso, onde as coisas acontecem de uma forma totalmente aleatórias. E veja, existe essa parte sim, né, de coisas que a gente não tem controle, né, mas existe uma parte em que sim, a gente tem controle. Então, Luiz, é isso que eu tô explicando, tá? O que é destino? O destino é uma coisa que a gente cada um precisa compreender, né, e eu vou estar falando aqui como usar desse entendimento sobre destino de uma forma construtiva, né, mas eu tô falando primeiro sobre como a gente usa de forma destrutiva, tá bom? E aí talvez no finalzinho eu responda melhor a sua pergunta, tá bom? Então olha só o que eu separei pra vocês. Veja, geralmente a gente fala sobre destino na nossa vida em alguns momentos de mudança, né? A gente pra pensar sobre destino quando a gente tá pensando em algumas circunstâncias da nossa vida, né? Então, por exemplo, momentos de mudança como podem ser crises, né? Podem ser mudanças fisiológicas, né? Então a gente passa ali da infância pra adolescência, da adolescência pra vida adulta, do adulto, a gente tem filho, a gente casa ou não casa, ou separa, ou, enfim, entra num trabalho, muda de trabalho. Várias situações, circunstâncias na nossa vida vão gerar mudança, né? Vão acontecer e vão mudar questões da nossa vida, né? Vão mudar os nossos hábitos, vão exigir da gente novas atitudes, novos comportamentos, novas formas de estar na vida, enfim. Né? A vida ela é cheia ela não acontece num linear, né? A vida ela acontece de forma cíclica, né? Fluida. Vão ter momentos muito bons. Então, assim, algumas mudanças acontecem por coisas muito boas, né? Então acontece ali uma conquista, alguma coisa muito boa, e aí a gente tem uma mudança a partir disso. Às vezes são crises e dificuldades. E aí a gente também vai ter que gerar uma mudança. A questão é que, sempre quando uma situação como essa acontece, gente, a gente usa um termo na psicologia de vida e morte.
Ou seja, a vida ela é construída de vida e morte, né? E aí quando a gente fala desse termo, quem não entende pensa, meu Deus, mas tipo assim, como assim vida e morte, né? Porque a gente só pensa em morte, a gente só pensa em morte no fim da vida, né? Ai, quando eu morro, quando meu fim da vida eu vou morrer. E é isso, né? Quando a gente entende morte. Mas não. Na vida, muitos momentos a gente morre pra desenvolver. Então, parte de nós, o que é esse momento de mudança? Esse momento de mudança tá exigindo da gente um processo. E só existe processo quando a gente sai do enrijecimento. Ou seja, a gente vai lá, aprende a forma que a gente tem que viver e a gente fica rígido naquela personalidade. Então, ou eu tenho que ser sempre muito agradável, ou eu sempre tenho que ser muito forte e dar conta de tudo, ou eu sempre tenho que ser muito útil. Enfim, tem diversas formas da gente aprender a sobreviver. Chega a vida e gera uma situação pra gente. Acontece uma questão que pode ser agradável, que pode ser uma questão, né, fisiológica da vida, que pode ser uma mudança, independente. No momento em que a vida gera um momento de embate, onde aquele nosso lugar rígido não cabe mais, ou seja, a gente precisa desarmar disso para crescer e desenvolver outra coisa, vão haver duas possibilidades. Ou a gente vai enfrentar esse momento de desafio como um momento pra gente crescer, amadurecer, ou a gente vai usar desse momento de desafio pra gente se desqualificar e se destruir. Qual é a diferença disso, gente? É entender que para que uma coisa nova aconteça, para que uma nova Adriana ressurja, mais madura, né, com mais habilidades a partir desse desafio, ou com novos pensamentos, novas formas de lidar com as situações a partir de uma situação difícil, para que isso aconteça, uma parte da Adriana, né, que é a parte antiga, precisa ficar. Eu preciso abandonar aquele padrão para que uma nova possibilidade aconteça. Entende? Isso é morte e vida. Morte e vida fala sobre processo de transformação, de crescimento, de construção. Então, quando a gente entende que uma parte de nós, né, às vezes antiga, que a gente elaborou a partir do nosso pensamento infantil, de criança, né, precisa acabar para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu me reconstrua diante de uma situação de crise, uma situação de desafio, né, eu não tô encarando aquilo ali apenas como um destino. Porque às vezes, e aí usando, né, como que a gente usa do destino de forma destrutiva, é a gente tirar parte da nossa possibilidade de crescimento, né, como uma oportunidade também, né, é doído, viver é doído muitas vezes, mas também abrem-se oportunidades da gente perceber a vida de outras formas. É impressionante como depois de algumas crises, né, às vezes as pessoas param e falam, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso? Como eu nunca tinha sentido dessa forma? É muito mais leve sentir dessa forma, ou é muito mais prazeroso, ou é muito mais saudável perceber e sentir a vida dessa forma. Porque muitas vezes, né, gente, a gente tava lá naquele lugar adaptado, enrijecido, na inércia, vivendo só de forma inerte, né, e desconectado. Então, quando o momento de transformação acontece, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pode se colocar, se responsabilizar, estar conectado e presente à nossa vida, construindo saídas, desenvolvimentos e processos, ou a gente pode simplesmente chamar aquilo de destino, não fazer nada em relação àquilo, a não ser se vitimizar, a não ser se sentir mais inseguro durante a vida, né? E aí se destruir. E aí isso é uma forma destrutiva de viver o destino, né? De entender como destino. Tá? É no momento que a gente usa das situações da vida, simplesmente, das situações de desafio da vida, simplesmente como uma justificativa, uma fuga, um mecanismo de defesa, simplesmente porque eu ainda não estou disposto, né, a lidar com aquilo, né, a crescer com aquilo, a olhar para aquilo. Porque, sim, muitas mudanças a gente faz e a gente tem que olhar, às vezes, para coisas que ou a gente não confia que tem, que são capacidades, habilidades, né, ou coisas que a gente tem medo de ter, né, como a nossa própria sombra, né, de ver, nossa, eu fui maldoso nessa situação, ou eu fui destrutivo nessa situação. E às vezes esse olhar, né, ao invés de eu continuar lá reprimindo e me tirando da minha própria vida, me alienando da minha própria vida, é esse olhar corajoso que me dá a oportunidade, né, de fazer de uma forma diferente, de me responsabilizar, de me olhar na minha humanidade, né? Isso é uma coisa que eu sempre repito nas lives. Saúde emocional não é ser perfeito, muito menos não sentir. Um sentimento, a gente precisa sentir para ter saúde emocional, né? Saúde emocional é a gente acolher a nossa humanidade. É a gente parar com o entendimento de que o erro me mina enquanto valor, me diminui enquanto valor. É entender o processo,
da vida. E aí a gente consegue lidar melhor com as situações. Então, por exemplo, naquela situação que eu falei lá no início, que é, meu destino é ficar sozinha, né? Meu destino, tá vendo? As coisas nunca acontecem pra mim, eu nunca encontro uma pessoa legal, eu nunca... Nanana. Se essa pessoa continua com com esse discurso, ela vai continuar repetindo aquele padrão. Porque nenhum processo aconteceu a partir da dor dela. Então, assim, gente, dói muitos momentos da vida? Dói. Mas o que você vai fazer dessa dor é o que vai te gerar crescimento ou é o que vai te gerar destruição. Se você simplesmente usa dessa dor pra justificar, né, a vida, pra falar que você é uma vítima de todo o processo que acontece, né, pra você diminuir o seu poder durante a sua vida, isso vai gerar uma ansiedade, uma insegurança e a tendência é a gente ficar mais paralisado na vida. Se a gente usa a nossa dor, né, de uma forma útil, construtiva, responsável, presente, conectada, a gente usa essa dor, a gente sai do outro lado melhor, né? A gente sai do outro lado mais presente na vida. Então, assim, até de coisas muito duras, porque isso não é romantizar a dor, gente. Crescer, a gente tem que diferenciar duas coisas, que eu acho que a gente às vezes mistura muito. Dor e destruição, são duas coisas diferentes. Toda vez que você sente dor, você não precisa se destruir. Sentir tristeza, sentir raiva, não quer dizer destruição. Você, a partir da sua tristeza, da sua raiva, pode construir coisas boas. Percebe? A gente pode construir, a gente pode amadurecer a partir da tristeza, da raiva ou de qualquer tipo de dor. Então vamos colocar assim um exemplo talvez mais forte, né? Por exemplo, de quando a gente perde alguém, né? O luto, perder alguém. Então a gente sente muita dor, né? Talvez seja uma das maiores dores da vida, né? Perder alguém, seja por exemplo, na morte, né? Que talvez seja a dor mais difícil mesmo, mais intensa. Mas às vezes um divórcio também pode ser muito dolorido, né? Um divórcio, a perda de alguém que você ama, que você confia, enfim. Veja, muitas e muitas e muitas vezes as pessoas se transformam a partir dessa dor. Muitas vezes. Elas saem do outro lado ainda doídas, mas se sentindo melhores. Porque muitas vezes a vida dá um baque na gente, dá uma chacoalhada e a gente, opa! Onde eu tô? O que eu tô fazendo? Como é que era isso daqui? Onde eu tava, né? Muitas vezes as pessoas falam, a sensação é que eu tava, tipo, não sei. Porque quando a gente se conecta com a gente, é quando a gente percebe que a gente não tava ali. Que a gente tava simplesmente reproduzindo, alienado, indo na vida aleatoriamente. E isso é o que gera destruição. E é isso que a gente faz quando a gente entende destino como uma imposição à minha vida, quase como um karma. É uma imposição à minha vida. Eu nasci pra ser sozinha. Eu nasci pra ser sozinha. Ou, né, tudo de ruim acontece comigo. Né? Então, quando a gente entende o destino dessa forma, gente, a gente não vai crescer. A gente não vai amadurecer. A gente não vai se conectar com a gente, tá? Eu já fiz uma live e, inclusive, uma série, né, lá no meu canal do YouTube falando sobre mecanismos de defesa, né? Então a gente pode usar o tema destino, né, como uma fuga, né? Ou seja, eu não quero confrontar a minha responsabilidade daquela situação, então eu simplesmente fujo daquilo, falando que é destino. Eu posso usar o destino como uma negação, né? Uma negação, uma justificação, né? Uma justificativa de alguma coisa que eu ainda não quero encarar. E o preço desse encarar, né, gente, é eu repetir. Infelizmente. Porque toda vez que alguma coisa acontece na nossa vida e que a gente não consegue questionar, e aí eu tô falando sobre situações, circunstâncias, e a gente não consegue questionar como que a gente participa ativamente daquilo, a gente vai continuar participando. Então tem aquela frase que fala, né? Não espere resultados diferentes de mesmas atitudes. Se eu continuo tendo mesmas atitudes, os resultados vão ser muito parecidos, né? Então aquela pessoa lá que eu falei no início do vídeo, o exemplo, né, de ninguém me ama, sempre dá errado, ela não consegue perceber, né, que às vezes esse agrade sempre atrapalha, diminui o valor dela enquanto pessoa, ou que ela se atrai mesmo por pessoas que abandonam ela, e o que isso tem a ver com a vida dela, o que isso tem a ver com a autoestima dela, né, enfim, é importante a gente se colocar na nossa vida, né, senão as coisas que a gente não tem controle vão continuar não tendo controle, e as coisas que a gente tem poder, a gente vai não ter poder,
né? Então vira tudo uma coisa só, que é esse destino que eu tô falando, tá, gente? É quando a gente coloca tudo num lado só, né? Tanto a minha responsabilidade quanto as coisas que eu não tenho controle, pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo destino. E aí a gente tá usando de forma destrutiva, sem viver, né, a morte e vida que eu tô falando aqui, que é muito dolorido, toda morte é dolorida. Então essa morte do eu antigo, né, ele acontece a partir de uma dor, que é um confronto, que é um olhar pra mim, que é um me responsabilizar e me ver na minha vida. Então é dolorido ver, né, muitas vezes, mas é esse confronto que vai fazer com que esse eu adaptado, destrutivo, deixe de existir para que uma pessoa mais empoderada, né, madura, responsável, conectada, presente na vida aconteça e exista, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Aqui no destrutivo, né? Então, exatamente, essa justificativa tira da gente a responsabilidade e logo a possibilidade de construção, de transformação e de crescimento, tá? Então, o destino, como um mecanismo de defesa, se torna uma alienação, se torna uma forma da gente continuar se alienando da nossa própria vida e mantendo aquele padrão, aquela zona de conforto, né, permanente. De forma permanente. Então, isso vai gerar ansiedade, a gente vai se sentir vítima do mundo, a gente não vai chegar aonde a gente merece, né? A gente não vai, então, alcançar aquilo que a gente deseja e merece, simplesmente porque a gente não está disposto, né, a lidar com as nossas dores, confrontar e lidar com nós mesmos, né? Então, a gente fica ali ainda justificando com o destino. Bom, gente, essa é a forma destrutiva de viver o destino, tá bom? De entender o destino. Tá? É quando a gente fica generalizando na vida tudo como um destino e sem a gente fazer a diferenciação. Tem aquela reza da serenidade que eu gosto muito, né? Que agora não sei se eu vou lembrar toda, mas que fala mais ou menos assim: dei-me sabedoria, não. Dei-me leveza para lidar com aquilo que eu não tenho poder. Dei-me força para lidar com aquilo que eu tenho poder e sabedoria para diferenciar as duas coisas, né? Então essa é a reza da serenidade, que fala exatamente sobre a gente conseguir, né, identificar, né, o nosso lugar no mundo, o nosso poder sobre a nossa própria vida, né, e se responsabilizar nisso. E olha só, pensando aqui, né, que é isso, essa é uma reza que a gente usa muito para codependência. Pensando sobre isso aqui, né, a gente usa de outra forma destrutiva, porque muitas vezes a gente não se responsabiliza pela gente, a gente não olha pra gente, né, não cuida e se responsabiliza em mudar, né, a nós mesmos, e a gente acaba querendo controlar o outro, né? Então, assim, que é exatamente o que é a codependência, né? Eu não resolvo em mim, eu tô inseguro, por exemplo, e eu tô querendo que o outro resolva a minha insegurança, então eu tô querendo que ele deixe de fazer coisas, né, que ele me trate assim, XY, atenda o celular, deixa eu ver o celular, manda mensagem, não sai com amigo, não faz não sei o que, não faz nada, pra resolver o que é meu. Pra resolver o que é meu. Né? Isso é uma outra forma da gente não lidar, né? Aí a gente chama de destino. Eu sempre pego uma pessoa que não é, sei lá, né, que não cuida de mim, que não, projetando no outro, né? Talvez a solução dos problemas que a gente mesmo tem que se responsabilizar e cuidar. Você acha que os encontros já estão traçados no nosso destino? Então, Luiz, eu acho que os encontros têm muito a ver, né, com... Os encontros, eles podem ser aleatórios, mas as relações que a gente vai ficar, eu acho que não tem a ver com destino, tem a ver com escolha, tá? Então, muitas pessoas podem passar na nossa vida e simplesmente passar. E reforçar a gente do que a gente, por exemplo, não quer. Né? Eu não quero uma pessoa assim na minha vida. Eu não quero uma pessoa agressiva, eu não quero uma pessoa tóxica, eu não quero uma pessoa controladora, né? Então, as pessoas podem passar na nossa vida de uma forma aleatória, mas eu acho que quem fica tem a ver com uma escolha, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? Sobre quem fica na nossa vida, tá bom? Vamos lá, então, para a forma construtiva de usar essa percepção de destino. Eu coloquei duas coisas aqui, tá? Uma coisa, gente, que eu acho que é muito interessante da gente usar com essa ideia de destino é a nossa capacidade de fé, né? A nossa capacidade de... E aí, quando eu falo fé, eu não tô falando de religião aqui, né? Eu tô falando sobre a gente ter um sentimento positivo sobre a vida,
Porque muitas vezes, né, a gente passa por situações difíceis na vida e aquilo vai nos contaminando, vai nos adoecendo, vai minando a nossa energia, né? E aí a gente começa a ir pra vida muito inseguro, sempre pensando no pior, sempre esperando o pior. Então, muitas vezes eu até faço a minha parte. Tem muitas pessoas que até fazem sua parte, mas elas estão sempre com uma energia muito negativa. Então, elas não conseguem nem usufruir, né, do benefício de estar fazendo sua parte, porque elas estão sempre tão angustiadas de que alguma coisa ruim vai acontecer, né, e aí ela tá definindo isso como um destino, percebe? E, na verdade, isso ainda é uma forma destrutiva, né, quando a gente define o nosso destino como uma coisa negativa, né, então a pessoa ainda tá ali definindo, então ela tá sempre na expectativa de uma coisa ruim acontecer. Então, o destino usado de uma forma construtiva é quando a gente se empodera daquilo que é nosso controle, nosso poder, ou seja, eu quero ser uma ótima profissional. Então tá, não dá pra eu sentar aqui e ficar esperando o destino acontecer, né? Vamos ver o que dá aí. E ficar só com pensamento positivo. Ai, vai acontecer, nossa, eu vou ser ótima profissional. Não, isso não existe, né, gente? A gente precisa agir, ter ação, né? A gente fala muito sobre isso, assim, da motivação, inspiração. Tudo é ação. A motivação acontece a partir, né, das nossas próprias ações. Quanto mais a gente age naquilo, mais motivação a gente vai ter naquilo. E as inspirações também. Inspiração, quanto mais a gente age, mais ação a gente tem. Então, não dá pra ficar assim, só com pensamento negativo, né? Boa noite, Rodrigo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu preciso fazer a minha parte. Então eu vou fazer lá meu curso, eu vou me especializar, eu vou ler, eu vou começar a atender para ter aprendizado, experiência, desenvolvimento, tudo isso. Agora, eu posso fazer isso e ainda assim ter um pensamento extremamente negativo do futuro. Assim como eu posso fazer isso e ter um pensamento esperar o melhor, né, gente? Aí fala no destino no sentido de colocar um olhar positivo sobre aquilo que eu não tenho controle. Cuidar daquilo que eu tenho controle, me responsabilizar e estar presente na minha vida naquilo que eu tenho controle, mas olhar para aquilo que eu não tenho controle de forma positiva, construtiva, olhando para aquilo de eu mereço. Muitas vezes, a forma que a gente olha o nosso destino, o nosso possível destino, fala totalmente da nossa autoestima. Totalmente. Se a gente tem uma baixa autoestima, se a gente se sente insuficiente, se a gente se sente imperfeito, se a gente é perseguidor com a gente, se a gente é desqualificativo com a gente tem uma tendência a esperar o pior da vida, a olhar para um possível destino ruim. Alguma coisa ruim. Desculpa, gente, meu despertador. Agora, se eu tenho um olhar saudável, construtivo e positivo sobre mim, se eu me sinto merecedor de coisas boas, se eu me sinto bom o suficiente, eu consigo projetar um futuro, um destino ótimo pra mim. E aí isso de fato impacta a gente. É impressionante, gente. Sentir saudade do passado e lembrar significa estar preso a ele? Eu já li sua pergunta, eu vou responder já, tá? Pode ficar tranquilo, vou responder. Então veja, quando a gente se sente bem com a gente se sente merecedor de coisas boas. Quando a gente tá saudável com a gente tá sentindo merecedor de coisas boas. Então a gente consegue projetar uma coisa construtiva. E sim, essa projeção impacta a gente. Quando a gente projeta coisas ruins, isso impacta a gente, porque, gente, isso mexe com a nossa energia vital, com a nossa criatividade, com a nossa autenticidade. Se eu tô o tempo todo achando que alguma coisa ruim vai acontecer, eu tô o tempo todo na defensiva. Eu tô o tempo todo fechado, encolhido ou agressivo. E é claro que isso vai impactar o meu destino final, né? A forma que eu tô ali reagindo às coisas da vida vão impactar o meu destino final. E a mesma coisa, se eu tenho um olhar positivo, se eu me sinto merecedor de coisas boas, que é exatamente nesse espaço da vida que a gente não tem poder, né? Eu tô já vivendo de forma saudável, de forma positiva. Ai, Dri, então quer dizer que se eu pensar nunca vai acontecer uma coisa ruim? Não, óbvio que não, né, gente? Vai acontecer. Claro que vai acontecer, né? Só o pensamento não quer dizer que não vai acontecer. Eu tô falando sobre expectativa. Eu tenho uma expectativa positiva sobre a vida. E aí você sabe que essa expectativa positiva, né, que é esse olhar de fé, que é esse olhar de onde a gente confia de que coisas boas vão acontecer, vai ajudar a gente quando a gente tiver que lidar com um desafio, com uma situação ruim. Porque, veja, se eu já tô com o pensamento que alguma coisa ruim vai acontecer, quando essa coisa ruim acontece, o que eu vou falar? Eu disse.
Eu não disse que ia acontecer, é assim comigo. A vida é assim comigo, é sempre péssima, é sempre ruim. E aí eu entro naquela história lá do destino, onde eu não consigo me ver e perceber, né, a minha própria responsabilidade, a minha própria atitude naquilo. Agora, quando eu tenho um olhar positivo e alguma coisa ruim acontece, eu não vejo aquilo como uma pré-determinação. Eu vejo aquilo como um desafio. O meu olhar de que eu ainda mereço coisas boas, o meu olhar sobre ter fé na vida, de que eu vou ser feliz na vida, continua. E isso me ajuda a ter resiliência. A resiliência é exatamente a capacidade de eu ver aquilo como um momento na vida. Se eu vejo aquilo como um destino na vida, aquilo me suga. A minha neurose é totalmente nutrida, alimentada naquele momento destrutivo, naquele momento desafiador, na verdade, né? Destrutivo não, naquele momento desafiador, a minha neurose tá lá, ó, tá vendo? Eu disse? Viu como é tudo ruim pra você? Viu como você não pode ser feliz? Viu? Enquanto, se você, né, consegue olhar pra vida de uma forma positiva e você determina a minha vida é boa, vai ser construtiva, você consegue ter resiliência com o momento de desafio. Você consegue olhar para além dele. Ele não determina a sua vida. Ele é um momento, ele é uma circunstância. E aí você consegue ter resiliência para construir aquilo que você precisa construir, buscar ajuda no que você precisa buscar, resolver, ter uma atitude resolutiva diante do desafio, né? Aprender com ele, crescer com ele, né? E aí você consegue ultrapassá-lo, entende? Então essa é uma forma construtiva de usar esse pensamento de destino, né? É você poder, nisso que a gente não tem poder, né? Tá visualizando, vislumbrando, tendo positividade. Gente, a fé é uma coisa humana. A gente usa muitas vezes a nossa fé de forma religiosa. Sim, a gente usa muitas vezes a nossa fé de forma religiosa. Mas muitas pessoas não têm uma religião específica e têm fé. E tem um olhar positivo sobre a vida, né? E tem um olhar... Então, de novo, isso quer dizer que coisas ruins não vão acontecer? Não, porque tem coisas que a gente não tem poder. Então, coisas ruins fazem parte da vida, de viver. É a forma que a gente lida com nós mesmos, com a nossa vida e com aquela situação que vai falar pra gente quanto intenso aquilo vai ser e o quanto aquilo vai impactar a gente. Entendem? Ficou claro isso? Como é uma forma construtiva? É então da gente projetar coisas positivas. Poxa, se eu tô aqui estudando, se eu tô aqui cuidando, tendo experiência, se eu tô aqui buscando ser uma boa profissional, por que eu não vou confiar de que eu posso ser uma boa profissional? De que eu posso ter sucesso profissional? Se eu tô aqui fazendo minha parte. Por que, Dri, que isso acontece? Neurose, gente. Neurose. Né? Isso faz parte lá dessa autoimagem adoecida, da sua criança ferida, que aprendeu que você não é bom o suficiente, de que você não merece coisas boas, coisas que você precisa ir lá resolver na sua vida. Precisa ir lá resolver aquelas referências, precisa ir lá resolver aquelas situações, precisa ir lá resolver essas questões que ficaram contaminadas na vida, que não vão acontecer só na infância, podem acontecer a qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida, um trauma pode acontecer que determina a minha vida, porque eu não consegui resolver lidar com aquele trauma, né? Então, aquilo define a minha vida, né? Ou seja, sei lá, eu tô numa relação e aí eu fui traído. Aquela pessoa me traiu. E aí aquilo ali é uma puta de uma dor, né? A pessoa sofre, etc. Se eu entendo, né, que tá vendo como essas pessoas não são confiáveis, tá vendo como eu não sou bom o suficiente, as pessoas vão estar sempre me traindo, etc. Gente, eu tô colocando todo o poder da minha vida naquela situação, naquela circunstância. Percebe? Enquanto se eu olhar para aquilo e entender, né? O que é dessa pessoa? Isso é dele. Eu não vou deixar que essa situação ou que a atitude destrutiva dessa pessoa defina a minha forma de viver. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os impactos que as coisas acontecem na nossa vida. Senão aquilo ali se torna uma praga na nossa vida. Se torna uma situação determinante na nossa vida. E quem tem que determinar a nossa vida é a gente. Essa pessoa me trai porque ela não... Sei lá, né? Eu vou até postar, gente. Eu já fiz o vídeo sobre infidelidade, tá? Alguns motivos da infidelidade. Aí, olhando para aspectos psicológicos. Vou postar qualquer dia desses aí, no próximo mês eu vou estar postando. Mas veja, se eu pego aquilo ali pra mim, como uma verdade absoluta, pronto, agora eu não posso mais confiar em ninguém, pronto, agora eu não sou bom o suficiente, pronto. Eu não vou viver mais o amor. Não vou viver mais de forma saudável o amor, porque eu tô deixando aquela situação determinar o meu destino. Então eu tô ali traumatizado. Aquela situação se tornou uma verdade na minha vida, né? Uma neurose,
uma verdade absoluta na minha vida. Então, agora eu não vou mais viver o amor porque um dia alguém me traiu. E agora eu não posso mais confiar em ninguém. Percebe como isso é pesado, difícil? Então, se você confia de que você merece ser amado, de que o amor existe, né? Se você confia nisso, você consegue passar por essa situação difícil de uma traição, né? De uma forma resiliente. Ou seja, você sofre, você chora, você acha ruim, você fica com raiva, tudo isso vai acontecer, gente, tudo isso. A gente tem que parar de achar que construtivo tem a ver com a gente só tá bem o tempo todo, feliz o tempo todo. Não, crescer dói também, né? Dói também. Mas a gente pode ainda assim decidir o nosso destino, que é, não, eu confio de que existem pessoas boas, eu confio de que eu posso viver uma relação boa e eu vou continuar com a minha percepção de vida. Eu não vou deixar que essa pessoa determine a minha percepção. Agora, quando a gente é criança, a gente não tem essa capacidade, né, gente? Enquanto criança, a gente não tem filtro, a gente não tem uma habilidade, né, de analítica, de significação das coisas, né, de questionamento, de diferenciação. Quando a gente é criança, isso não existe, né? Oi, Lucine! A gente não consegue fazer isso quando a gente é criança. Então, é óbvio que enquanto criança, essas coisas vão impactar a gente de forma direta. Né? Isso vai impactar a gente de forma direta. Quando a gente é criança, aqueles traumas vão se tornar verdades. E aí sim, né, enquanto adulta, a gente precisa ir lá e ressignificar isso, né? A gente precisa ir lá e olhar para aquilo agora com um olhar de adulto, com um olhar, né, onde existe sim uma análise, um senso crítico, para que a gente possa romper, né, com esses aprendizados que podem ser destrutivos, tá bom? Então, olhar para ter uma projeção de vida construtiva, positiva, tá, gente? É uma forma da gente viver o entendimento do destino de uma forma... Rapidinho, gente, não sai não. Pronto, voltei, gente, desculpa. É porque meu despertador ia ficar tocando daqui até amanhã. Oi, Rê! Se eu não desligasse. Então, essa é uma forma construtiva da gente projetar o destino, né? Da gente olhar e entender como destino uma capacidade da gente olhar positiva, de fé, né, de merecimento na vida. Isso vai ajudar, inclusive, a gente ter resiliência nos momentos difíceis, tá bom? Ficou claro? E o segundo momento que eu coloquei, o segundo ponto que eu coloquei, né, gente, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia de destino, é a ideia de propósito. Por quê? Quando a gente tá muito alienado na vida, né? Quando a gente não tá conectado com a gente, em que a gente fica chamando tudo que acontece na nossa vida de destino, né? A gente muitas vezes não tem um propósito de vida. E quando eu falo propósito, gente, não tô falando só sobre vida profissional. Eu tenho que ter um propósito de construir tal coisa. Não, podem ter propósitos muito mais emocionais, como, por exemplo, os seus próprios valores. Viver de acordo com seus valores pessoais é um propósito da vida. Então, por exemplo, se eu tenho, né, como um propósito na vida ser uma pessoa amorosa, né, ser uma pessoa... E aí isso não quer dizer que eu não posso sentir raiva, que eu não posso sentir... Não, gente, uma coisa tem nada a ver com a outra. O ser amoroso tem a ver com, por exemplo, lidar com as situações de uma forma mais empática, seja comigo, seja com outro. Isso pode ser um valor de vida. E isso pode ser um propósito, né? E aí, quando a gente tem propósito na vida, isso ajuda também nessa construção do destino de uma forma construtiva. Porque eu tô buscando aquilo pra minha vida, né? Eu tô buscando uma coisa construtiva pra minha vida, né? E aí tô caminhando, movimentando de forma coerente na vida, né? E olhando para aquilo como um destino, tá bom? Então essa é uma forma também da gente olhar com propósito, né? Ter os nossos propósitos. Quem sou eu, né? Quem eu quero ser na vida. Isso ajuda muito, inclusive, a gente ter senso crítico, né? Com as situações da vida. Não deixar essas situações que podem ser desafiadoras simplesmente definirem uma identidade na gente. E sim a gente continuar definindo a nossa própria identidade, mesmo diante de situações difíceis, né? Para que a gente possa ser resiliente diante delas, tá bom? Bom, gente, essas são as duas formas. É porque esse tema, assim, que a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Eu coloquei aqui essa diferença, assim, de formas destrutivas e formas construtivas da gente pensar sobre o destino, né? Porque essas são coisas muito comuns no consultório, tá? Tanto no sentido de pessoas justificando, né, as suas próprias responsabilidades como destino,
o que é péssimo, destrutivo, né? Gera ansiedade, gera paralisação na vida, assim como pessoas que já são resilientes diante de algumas situações, porque veem para si um destino construtivo e positivo, se sentem já merecedores e conseguem ser resilientes diante de situações de crise, tá bom? Então eu trouxe um pouquinho dessa reflexão para vocês. Deixa eu... Ah, obrigada, Rodrigo. Deixa eu responder aquela pergunta que eu fiquei de responder, né, gente? Então, temos tempo. Sentir saudade do passado e lembrar significa estar preso a ele? Vou falar a resposta do psicólogo. Eu tava vendo aqui o dia do psicólogo, né? E tem vários memes. Aí tava assim, vai, psicólogo, dá a sua resposta. Aí o psicólogo responde assim, depende. Eu tô dando, porque a gente, quanto psicólogo, a gente tem um olhar muito subjetivo das coisas, né? A gente atende pessoas muito diferentes o tempo todo de si, a gente tá ali com uma intenção de compreender, né? Uma intenção empática de ver o outro. Então as coisas realmente começam a ficar muito subjetivas na vida com o olhar de psicólogo. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Veja, depende de como essa saudade, né, age na sua vida. Você pode sentir saudade porque você tem um entendimento de que aquilo era uma coisa boa. Foi uma coisa que foi boa pra você, foi gostosa, você gostou daquilo. E aí você pode usar isso, né, como uma referência na sua vida. Isso daqui é uma coisa gostosa, eu tenho saudade disso, então eu quero viver isso. E aí você pode buscar construir isso na sua vida, né, como uma referência de uma coisa que foi prazerosa, saudável, construtiva, tá? Mas se você usa dessa saudade para se proibir, né, para se boicotar e não poder mais viver nada de bom na vida, já que só aquilo era bom, nada nunca mais vai ser bom como aquilo, só aquilo que prestou e eu nunca mais vou conseguir viver nada bom e construtivo, né, aí se torna destrutivo, entende? Aí pode se tornar destrutivo, de fato, você pode ficar preso, né, àquilo. Então você tem que fazer essa pergunta pra você, né? O que eu tô fazendo com isso? O que eu tô fazendo com essa referência gostosa? Porque a gente tem saudade de coisas que foram boas, gostosas, prazerosas, né? Então, o que eu tô fazendo dessa referência? Eu tô usando disso como um guia do que eu... Porque é isso. A gente passa por situações boas na vida e isso também vai nos impactando, né? Não só coisas ruins, mas muitas coisas boas vão nos impactando. E a gente vai sentindo, né? O que pode ser construtivo, o que a gente busca, né? Qual é a nossa verdade, qual é a nossa intenção na vida, né? Agora, se você usa disso como um lugar passado, inalcançável, que você nunca mais pode viver, aí se torna uma praga na sua vida, né? Se torna uma armadilha na sua vida, né? Então você tem que ter esse olhar, né? Se perguntar o que você tá fazendo aí com essa saudade, tá bom? Acho que deu pra responder, né, gente? Não sei se pra pessoa em si, né? Ficou muito claro, mas eu espero que sim. Tá? Ai, que bom, gente. Obrigada, Diana querida. Thelminha, obrigada. Vamos ler a frasezinha do fim, antes de fechar a live de hoje? Bom, essa é uma frase que eu gosto muito também, que é assim. Se você não pode mudar seu destino, mude sua atitude. E aí tá falando sobre exatamente a resiliência, tá, gente? Que é essa segunda forma construtiva de viver o destino. Então, lá na primeira frase, tá? Eu vou repetir aqui. Eu usei uma frase que mostra uma forma destrutiva de viver o destino, que é: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. Né? Então, quando a gente fica ali colocando tudo na nossa vida como destino, sem olhar, sem se conectar, sem estar presente e responsável pela nossa vida, sem viver pelo processo de transformação que a vida fica convidando a gente para ter, de transformação e de crescimento, né? E essa é uma frase já positiva, né, sobre o destino, que fala assim: quando você não pode mudar o destino, ou seja, quando ele tá ali, aquilo ali já está acontecendo, é uma coisa que vai acontecer, que não tem como fugir disso, mude a sua atitude. Então essa é uma frase muito da resiliência, dessa capacidade de ser resiliente, né, da gente conseguir, diante de uma situação que tá acontecendo ou que vai acontecer, a gente conseguir construir atitudes positivas, né, que me ajudem, né, a lidar com aquela situação, né, e passar por ela, tá bom? É isso, queridos, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Querida, tão bom te ver aqui,
tá? Essa live vou subir, então se vocês gostaram dessa reflexão, já convida alguém, tá bom? Ah, bem-vindo! Gente, Papo de Carona é um canal de moto que quem é dono é o meu editor, né? Então, nossa, eles fazem um trabalho lá, assim, maravilhoso. Quem gosta de moto pode ir lá, que vai amar. E bem-vindo, Dani! Que bom que você tá aqui. Não sei se é o Dani, se é um dos outros meninos, mas bem-vindos. E aí, espero que vocês tenham gostado. Ah, verdade, é bom pra gente matar a saudade. E quem gostou, gente, convida alguém pra ir lá pro canal, tá bom? Eu sempre busco trazer alguns temas recorrentes dentro do consultório, então eu acho que nesse olhar, né, nós somos muito mais parecidos, né? A gente busca saídas tanto destrutivas quanto construtivas que a gente pode estar aqui se inspirando juntos, tá bom? Dani, que bom que você tá aqui. Tia Magda, beijo. Então é isso, gente. Então a gente se vê terça-feira, Setembro Amarelo. Não percam que vamos fazer algumas aulinhas e algumas meditações, visualizações, quadro de pergunta e resposta. Então, eu vou ficar aqui uma live inteira só respondendo as perguntas de vocês também. Vamos fazer trabalho corporal, vamos fazer de tudo em setembro, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Ai, obrigada, Cris. Que bom, que bom, que bom. Obrigada pelo carinho, pela confiança. Beijão, gente. Até terça.